Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Descomplicando com a Prof. Que o papo hoje vai ser bem legal, bem leve, para a gente debater, na verdade, conversar um pouquinho sobre um assunto que essa semana teve uma certa repercussão aí, sobre a importância da saúde mental, né? Relacionada aí com a prática de exercício físico, claro. E a gente se deparou aí com uma atleta, medalhista, dona aí de mais de, se eu não me engano, 30 medalhas, sendo que 25 medalhas são olímpicas, e ela desistiu, né? A ginasta Simone Biles desistiu de participar da final por equipe e final individual. E isso gerou um rebuliço mundial, né? Porque simplesmente pelo fato que ela falou, que ela disse, né, que ela precisava cuidar da saúde mental dela. E eu não quero discutir aqui hoje com você se ela está certa, se ela está errada, se o atleta tem que ser capaz de suportar todo e qualquer tipo de pressão e ser resiliente. Eu não estou aqui para discutir isso mesmo, porque eu não sou psicóloga, né? Então, eu não tenho conhecimento aprofundado com relação a isso. Mas eu quero trazer esse exemplo dela, e hoje a gente teve a ginasta brasileira, né, a Rebeca Andrade, com a prata, e infelizmente no Brasil, a cultura brasileira, ela não é de acompanhar todas as modalidades esportivas. Inclusive, tem algumas modalidades olímpicas que tem pessoas que desconhecem, né? E tem vários atletas brasileiros, só ficam sabendo mesmo durante as Olimpíadas. E a ginástica artística, ela fica no meio dessas competições, né? Desses atletas que o povo brasileiro não tem essa cultura. Mas, na história da Rebeca, por que eu estou contando isso? Eu fui investigar um pouquinho na história dela de uma série de lesões, né? Em 2019, ou seja, há 2 anos atrás, na preparação olímpica para ela, que aconteceria no ano passado, ela teve que fazer uma terceira cirurgia no joelho. E hoje ela atingiu o ápice de um atleta. Por muito pouco, ela não foi em primeiro lugar. Mas eu tenho certeza que a sensação dela é de primeiro lugar. Por quê? Por toda a história dela até chegar no dia de hoje. E aí, quando a gente pensa em atleta, eu costumo brincar o seguinte: atleta é anormal, no sentido de que é outro nível, é outro padrão, é outra realidade comparada aos nossos alunos de academia, aos nossos alunos que a gente faz atendimento em casa, né, domiciliar. Então, eu não posso comparar um atleta a uma pessoa, um aluno meu do dia a dia aí de personal. Mas eu consigo muito bem trazer todo esse aspecto para o meu aluno no dia a dia. Afinal de contas, as respostas fisiológicas ao exercício são as mesmas. Né? Claro que quando a gente fala em atleta, a gente tem todo um aparato, né, um acompanhamento aí, a gente tem psicologia, né, do esporte, a gente tem a parte de preparação física, a gente tem médicos, nutricionistas, é uma equipe multidisciplinar. Mas e o nosso aluno que chega, né, para treinar, né, com o personal e ele não consegue perceber que tem algo de errado? Em que sentido? Em não saber identificar as próprias limitações. E aí, antes da gente entrar, né, em relação aos benefícios do exercício, que é o que eu quero mais conversar aqui, mas hoje eu nem preparei
uma apresentação com slides, porque hoje a intenção é mesmo a gente ter uma troca aqui de bate-papo. Inclusive, eu quero que vocês participem aí no chat, compartilhem essa live com outras pessoas, chamam para cá, para a gente conversar bastante sobre isso. Mas, primeira coisa que a gente tem que pensar é, qual que é o conceito de saúde? Muitas pessoas acham que saúde é ausência de doença. E não é. Não significa que uma pessoa não estar doente, não ter nenhuma patologia, que ela é saudável. Qual que é o conceito de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Para se ter saúde, você tem que estar bem de forma integrada. Por isso que sempre eu falo, a gente precisa enxergar o indivíduo, enxergar o aluno como um ser integrado. Não adianta eu pensar, é a saúde mental, é a saúde física, é a saúde nutricional. Não, está tudo integrado, atrelado. Qual que é o conceito de qualidade de vida? Qualidade de vida é estar bem com relação à prática regular de atividade física, nutrição, ou seja, estar nutrido, aspectos biopsicossociais, ou seja, aspectos sociais, ambientais, e estresse, controle de estresse. Aí, esse assunto, gente, dava para conversar aqui e desmembrar em vários temas. Por quê? Quando a gente fala em estresse, por exemplo, né, eu tenho certeza que passa na cabeça de muitos de vocês aí a rotina, né? O tempo vem atropelando as coisas, a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo para cuidar da gente, de se olhar com calma. E aí, fazendo uma análise aí, eu lendo algumas coisas para conversar aqui com vocês agora, desde que a pandemia começou, né, no início do ano passado, no início de 2020, a gente se viu em uma situação em que as relações sociais tiveram que ser interrompidas. Muitas ainda estão interrompidas. As relações sociais de encontrar com os amigos, de ir a shows, de aglomerar mesmo. E aí muitas pessoas tiveram que se voltar para dentro delas, né? Ver o eu. E aí vem o quê? Os conflitos. Por quê? Porque a rotina, a correria do dia a dia não deixa a gente parar para enxergar. Quantas vezes você se sente cansado e aí você, para se manter acordado, eu sou assim, tá? Falando por mim. E aumenta a ingestão de café para aumentar aí a situação, né, de alerta e para me manter acordada e ativa. Quantas pessoas fazem isso? Ou usam outros estimulantes e não dão a real importância que o sono ele faz falta. Só que chega uma hora que a conta chega. Porque o corpo ele começa a dar sinais. Só que ele começa a dar sinais há muito tempo. E quando eu penso em um atleta, são lesões em cima de lesões e faz parte, mas é o corpo dando sinais de alerta. E isso vale para os nossos alunos, né? Quantos alunos de vocês chegam para treinar, falam assim, hoje eu não estou bem, hoje no trabalho foi muito difícil, ou eu tive uma discussão em casa, com a minha esposa, com o meu marido, e isso gera conflitos, que se a mente não está bem, o corpo sente. Se o corpo não está bem, a mente sente. Por isso que é uma coisa integrada, não tem como eu separar. Saúde
estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. É o conceito de qualidade de vida e saúde. Então, não adianta eu pensar apenas em ausência de doença. E aí vem a questão dos benefícios do exercício. São inúmeros. E todo mundo sabe disso. Agora, o que você, como personal trainer, pode fazer pelo seu aluno? Muita gente não leva a sério os principais sintomas, né, que começam a dar os sinais aí. Então, quando uma pessoa chega a um estado de depressão, e hoje também a gente está num momento em que o consumo de medicamentos aumentou, assim, uma coisa absurda. Eu não tenho dados estatísticos aqui, mas tudo que você pega para ter como referência fala exatamente isso. E um estudo que eu li, uma das coisas que ele disse foi que no ano de 2020 até 2025 ou 2030, se eu não me engano, a gente teria, se eu não me engano, era 2025, era um intervalo menor. A gente teria um aumento de casos aí de depressão e doenças relacionadas ao coração, né? Doenças cardiovasculares, um aumento assim gritante, gigantesco. E sabe a que essas doenças estão relacionadas? Sedentarismo. E aí veio a pandemia, fez com que as pessoas reduzissem, aquelas que faziam atividade, reduzissem a atividade e vieram esses conflitos à tona. E uma das coisas que, né, conversando com uma amiga psicóloga, ela sempre fala, a gente precisa colocar limites e saber exatamente parar quando a gente chega nesses limites. Só que aí que está a grande dificuldade. Então, eu como personal trainer, eu tenho que ser capaz de fazer esse tipo de leitura com o meu aluno. Então, o meu aluno que tem depressão, normalmente essa depressão ela vai vir associada com outras patologias. Por quê? Porque a depressão ela pode levar ao diabetes, ela pode levar a doenças cardiovasculares, ela pode levar a doenças metabólicas, ela pode levar a transtornos como síndrome do pânico, a transtornos nutricionais, como bulimia, anorexia. Então, assim, são diversas patologias que podem vir acompanhada da depressão, por exemplo. Então, a gente precisa saber olhar isso para o aluno e saber exatamente o que o exercício traz de benefício para esse indivíduo. E aí, quando eu falo que a relação de personal trainer e cliente, personal trainer e aluno, é uma venda de serviço? É um trabalho, certo? Mas é uma relação entre pessoas. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento para saber fazer essa leitura e, através do exercício físico, proporcionar uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa. E aí, quando se diz melhorar a qualidade de vida, você precisa relacionar aí parte cognitiva, parte social, nutricional, exercício físico e controle de estresse. Então, eu preciso estar bem em tudo isso. Existem, inclusive, alguns questionários que são qualitativos, que a gente consegue mensurar isso, né, de forma qualitativa. Por exemplo, o pentáculo do bem-estar, né, citado por Narras, de 2000, se eu não me engano. É uma estrela, que tem os 5 pontos da estrela, e você vai respondendo ali, e a estrela, se ela estiver toda coloridinha, você está bem. Se alguma estiver abaixo ali, você precisa melhorar isso.
Para um benefício diário, é importante o tempo de 6 a 8 horas de sono, mas com estresse de confinamento, as pessoas têm dificuldade para deitar e dormir. Tem alguns casos na academia. Isso aumentou demais essa questão de insônia. E, gente, sono faz parte do treinamento. Descanso faz parte do treinamento. E isso interfere diretamente no resultado. Só que muitas pessoas, o que acontece? Muita gente fala assim, eu não preciso dormir mais do que 5 horas. E eu fico super bem. Conheço várias pessoas assim. Outras não. Eu durmo 5 horas porque eu sou obrigada a dormir apenas isso. Porque eu preciso de no mínimo 7 horas. Né? Pela rotina, pelo trabalho, gente que dobra turno, né? Trabalha em vários momentos. Personal trainer começa às 6 da manhã, acaba para 10, 11 horas da noite. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Por quê? Porque aí que vem a questão integrada do sistema nervoso com estímulo aí para secreção e liberação de hormônios. E aí, o que o exercício ele traz, né? Tem um dos principais benefícios do exercício relacionado à saúde mental, isso está na literatura, está comprovado. A grande questão é você saber fazer a leitura do seu aluno e adaptar de acordo que vai trazer resultados positivos para ele. Porque para um aluno que tem uma depressão, um transtorno aí, síndrome do pânico, bipolar, você primeiro precisa provocar essas adaptações fisiológicas com uma série de neurohormônios que vão causar a sensação de bem-estar, de humor, de leveza, de felicidade.